Oi, gente. Boa noite. Você está bem? Como é que você está? Onde é que você está? Você está no Brasil? Aqui no Japão? É bom dia ou boa noite para você? Me fale aí, quem é que já está aí? Bom, a live de hoje é aquela live da semana passada que eu não consegui porque a minha iluminação estava ruim, estava com defeito. Então, hoje tá melhor. E então a gente vai fazer a live que era da semana passada hoje. E é a continuação do assunto da cesárea, do pós-cesáreo, né? Qual é o meu trabalho no pós-cesáreo? Olá, qual é o meu trabalho? O que essa mulher após a cirurgia de cesariana, né, vai precisar e o que eu posso oferecer como serviço. Algumas dicas também, que é importante a gente também falar sobre isso, não é só falar sobre o meu trabalho futuro, mas para você que já passou pela cesárea e fala assim, Bertinho, agora já foi, já passei, mas ainda tem coisas que podem ser feitas, revertidas, consertadas, né, tratadas no pós-cesárea, mesmo que ele não tenha acontecido ontem. Então, mesmo que ele tenha acontecido há 4, 5 anos atrás. E aí pode ter uma diástase, pode ter uma incontinência, pode ter outras alterações que a gente pode ainda corrigir, ainda está em tempo, tá? Bom, como a gente já tinha conversado, hoje eu vou responder algumas perguntas e também vou continuar aquele assunto. Esse é o som da minha filha reclamando com o pai dela. Não sei se vocês escutaram, mas ok. A idade, 9 meses, 10 meses. Acabou de fazer 10 meses. E aí ela tá reclamando com o pai dela. Bom, aqui eu trouxe hoje algumas coisas que é importante para as mulheres aqui do Japão. Olá, boa noite. Para as mulheres aqui do Japão, porque diferente do Brasil, alguns itens que é pedido na maternidade, aqui no Japão é pedido e no Brasil não, né? E eu vou falar também sobre aquela úlcera de pressão, que foi aquela que eu mostrei a foto no post anterior e eu falei que ia falar nessa live, que aconteceu comigo. E vou falar também como você pode evitar que aconteça com vocês, porque, gente, não tem coisa... Nossa, que coisa desagradável. Eu passei um mês com dor. E quando ela começou a cicatrizar, começou a passar aquela dor, aquela ardência, como se fosse queimando a pele, começou a cicatrização do tecido. E aí começou a coceira. Ela coçava de me deixar nervosa. Então, tem como a gente evitar isso. Bom, me perguntaram assim, mas como que aconteceu aquela úlcera de pressão? Como é que cheguei naquele ponto? Por que aconteceu aquilo? Olá, boa noite, tudo bem? Como eu cheguei naquele ponto, né? Quem não viu a foto, tá lá no meu post, lá no feed. O meu glúteo, ele ficou... Eu fiquei muito tempo deitada depois da cirurgia, durante o período da cirurgia, depois da cirurgia, até passar a anestesia. E não fui posta de um lado para o outro e eu não conseguia me mexer também, né? Não conseguia tirar o quadril do lugar. E eu fiquei tão pensando em outras coisas que eu não me atentei para pedir pro meu marido assim, ó, vira meu quadril aqui pro lado, me posiciona de outro jeito e tal. Não, eu fiquei pensando, eu tava muito pensando no que eu queria beber, porque eu tava com muita sede. E eles me proibiram de beber qualquer líquido depois da cirurgia, então eu fiquei 24 horas sem poder beber líquido, fora as horas anteriores que eu estava na cirurgia, né? Então, eu estava com muita sede, com muita vontade, então eu estava muito preocupado com isso. Estava muito querendo comer, porque também não... Mas eu não me preocupei em pedir pro meu marido me trocar, me mover de lado, já que a anestesia eu não estava sentindo o corpo, mas que ele me movesse. Eu não lembrei de pedir isso pra ele, nem passou pela minha cabeça. Quando começou a passar a anestesia, eu comecei a sentir dor, uma dor insuportável. E eu pensei que era só no local da anestesia, da cirurgia, mas não era. Era uma dor que era no glúteo. E eu estava com uma úlcera de pressão.
Então, eu vou te mostrar aqui. Muita gente perguntou, mas o que aconteceu? Por que você teve essa úlcera? Ó, esse aqui, olha o tamanho disso. É um absorvente que é posto. Claro que a marca pode ser diferente, mas é desse tamanho mesmo. Posto debaixo da gente depois do parto. Então, a gente vem da sala de cirurgia, já vestida, já limpa, trocada, tudo. Que é feito todo esse trabalho lá. E foram bem cuidadosos comigo, viu, gente? Bem carinhosos. Olha, quanto a isso, sem questão. Não tem nenhuma questão. Eu acho que por isso que não me abalou mais. E quando a gente vem com esse absorvente. E isso aqui, ele é grossinho. Ele é, olha, grossinho. Pelo que eu notei, tinha uns 2 ou 3 debaixo de mim. Só que a parte que ficou, a parte grossa, ficou na parte óssea minha. E a úlcera de pressão, ela é justamente porque fica uma pressão ali na parte óssea, pressionando sem sangue naquela região, e aí vai necrosando, vai machucando aquilo ali. E aí eu fiquei com esse absorvente debaixo das minhas costas. E não senti que tinha um calo ali, que tinha uma elevação ali. Depois que passou a cirurgia que eu senti. Então eu já tinha ficado, acho que mais de 24 horas. Não sei quantas horas eu fiquei deitada na mesma posição com isso aqui. Não sei quantas horas, gente. Eu só sei que foi da hora da cirurgia até muito tarde da noite, assim. E eu fiz a cirurgia, era meio-dia, 11 da manhã, mais ou menos. Então eu fiquei muito tempo deitada em cima desse calo. Quando saí, quando percebi, eu já estava com aquela úlcera e eu não pude ainda pedir para me levantar e tal, porque não era hora ainda de me levantar. E eu só pude me levantar no dia seguinte, só que eu estava com muito mais dor. Eu fiz um post para vocês no Instagram e no story, no feed, onde eu tento me mover para almoçar. Meu marido chega e eu tento me mover, porque eu tenho o controle da maca e ela tenta subir. E eu estou com muita dor, mesmo com medicamento para dor. Eu estava com muita dor, eu não conseguia me mover. Então, ele vai, me move, me põe meio sentada, eu não conseguia ainda, eu tinha que colocar muito travesseiro e tal. E alguém escreveu lá pra mim, alguém, não foi uma pessoa só. Nossa, mas como você está debilitada? Por que você está tão mal assim? Houve alguma complicação? Porque uma cirurgia, porque cesariana não é uma cirurgia assim. Sim, primeiro que cesariana é uma cirurgia como outra qualquer de alto risco. Não é uma cirurgia, tipo, nem cirurgia no dente é uma cirurgia qualquer. Mas também não é um cortezinho no dedo. É um corte, no meu caso, vertical na barriga. Então, era assim uma coisa muito ruim. Assim, muito delicada. E além de ser muito delicada, eu estava com muita dor, porque nem era no local da cirurgia, era no meu glúteo, porque eu estava com a úlcera de pressão. Então, eu não conseguia me mover direito, porque o meu quadril todo doía. Até que eu consegui explicar que eu queria caminhar, eu precisava deambular, eu precisava me movimentar, porque sentada e deitada não estava dando certo. E aí eu comecei a caminhar para poder ver se melhorava. Mas melhorar mesmo, assim, sarar, sumir, foi um mês depois. Foi horrível cuidar de bebê, deitar de lado, sentar, fazer tudo com aquela dor. Horrível. Então, meu trabalho é cuidar da mulher, cuidar de você, depois que você sai da cirurgia. Eu vou te lembrar sobre como... o que você tem que se atentar, quem vai cuidar de você, eu vou orientar quem vai cuidar de você. Olha, veja as pernas dela, veja se tá assim, posiciona ela desse jeito. Se for a cesariana for vertical, eu espero que não tenha mais casos de cesariana vertical para vocês me contarem. Eu espero que nenhuma cliente passe por isso. Nenhuma das minhas alunas passa por isso, eu até agora fui a única. E logo depois veio um caso de uma das minhas alunas dizendo: Beth, ainda bem que você conversou comigo, porque na hora o marido dela bateu o pé e falou assim: olha, a cirurgia vai ser horizontal, não é mesmo? Vai ser horizontal. Então, depois de mim, assim, entre as minhas clientes, não teve nenhum caso, eu fui o meu próprio caso para contar. Mas... agora vocês já sabem que existe a possibilidade de não fazer, existe um jeito de não fazer.
Mas, ainda assim, melhor é você ter consciência de que pode acontecer isso e você tomar a providência antes. Vai optar por uma clínica que faz assim, e você estava pensando que ia ser um parto normal e aí teve que correr para cesariana. Veja quais são os procedimentos e veja se você quer. É simples. Porque você pode também dizer, pra mim tá tudo bem, Beth. Eu posso passar por uma cirurgia vertical, tudo bem. Tem algumas coisas que são bem delicadas na cirurgia vertical. Porque a minha volta pro Pilates, a minha volta para atividade física, a atividade do meu músculo abdominal demorou muito tempo para poder voltar ao normal. Parecia, quando eu tava voltando às atividades, e olha que eu queria voltar o mais rápido possível e tudo mais, demorei muito tempo para ter qualidade que eu tinha antes, demorou muito tempo. Depois, logo na sequência, veio outra gravidez e tudo mais, mas mesmo assim demorou muito tempo. Essa musculatura, essa região fica como se tivesse todos os músculos, toda a pele, todo amarrado no meio, como se fosse um tecido. Então, para você se alongar, fazer todos os movimentos, fazer amplitude, é muito difícil. Você tem que ter muito trabalho, o fisioterapeuta tem que entender o que aconteceu com você para poder lhe passar o exercício de mobilidade, de respiração, de ativação, corretamente para você voltar à tua forma física, digo estética, voltar à funcionalidade, voltar à tua atividade do cotidiano, para você conseguir cuidar do seu bebê sem dor na coluna, sem dor na lombar, sem dor no pé, sem dor no braço, umas dores que a gente não tinha antes, que aparece, não sei das quantas. Mas que existe um jeito, não é porque você virou mãe que você tem que ser senhora das dores. Você tem tratar suas dores logo. Uma outra aluna dizendo que as dores dela só surgiram. Oi, Michele! Quando eu tive a Manu... Ai, a mãe da Manu! Manda beijo pra Manu. A cesariana já estava marcada e o médico disse que em caso de emergência seria vertical, mas bati o pé que não queria. Graças a Deus, ocorreu tudo bem e no fim a cicatriz é ótima. Pois é. A cicatrização da cesariana vertical, desgrama. Para não falar palavrão aqui agora. Coisinha. E olha, gente, eu separei algumas fotos, alguns vídeos que ainda vou postar. Inclusive vídeo do meu marido fazendo a manipulação, cuidando, limpando, tirando como é que chama? A bandagem de cima e tudo. Mesmo assim, ela não ficou bonita. Ela não ficou assim, ó. E aí, quando você vê outras mulheres com a cicatriz horizontal, que elas, mesmo sem ter cuidado, só deixou, elas vão ter. Só deixou pra lá. E aí, ficou perfeita, ficou bonita, ficou apagadinha. Então, é importante a gente saber também que as duas cicatrizes, os dois tipos de cirurgias têm cicatrização diferentes e que a gente se importa assim. Eu me importo com minha estética, eu gosto de usar biquíni baixo. Não sei como lidarei com isso, porque ainda não fui para regiões onde tem praia ou tal, para poder usar biquíni, para saber como é que eu vou lidar com esse meu corpo com o biquíni. Porque eu gosto do biquíni baixo. Eu gosto do biquíni alto também, gosto do banho, mas eu gosto do biquíni baixo, do biquíni mais... E eu não sei como lidar mais com isso, porque eu tenho uma cicatriz na minha barriga. Talvez no final dessa live eu mostre pra vocês essa cicatriz. E eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou futuramente fazer uma como é que chama? Esqueci, uma cirurgia estética para consertar, né? Não sei se eu vou fazer. O meu filho, o Haru, olha pra minha barriga e ele fala assim: ó, mamãe, Aki e Haru, que é Aki e Haru saiu dessa cicatriz. Quando eu estava cuidando da cicatriz e o Haru via, porque eu tinha que limpar e tal, e o Haru via, aí ele passava a mão e falava assim: dodói, Aki, Haru, dodói. Cirurgia plástica.
filha, a cabeça aqui já foi. Cirurgia plástica. A minha mãe fez cicatriz e ficou muito feia, pois é. E ainda, eu ainda tô tentando, eu ainda tô cuidando pra poder, porque ela fica aderida, ela fica uma bunda, fica dividida no meio, assim. E ainda, a minha ainda tá liberadinha, sabe? Não tá aderida, não ficou com, não ficou aderida ali com a cicatrização profunda. Mas outras mulheres mandaram as fotos pra mim, se alguém liberar que eu posto, eu posto. Outras mulheres mandaram as fotos pra mim e ficou realmente uma bunda do umbigo pra baixo, assim, dividida a barriga, porque não foi ensinado como liberar essa cicatriz, não foi ensinado como cuidar, só segue o baile, amor, vai pra casa, 2 dias depois você já tá andando, tá em casa, sem saber como cuida daquilo, e segue a vida, e é tipo, é só uma cicatriz, é só uma cesariana. Fazer que nem eu acabei de postar nos stories anteriores, que a gente pergunta, tá tão assim, tá tão no cotidiano, tá tudo tão comum dizer que isso não é uma cirurgia, que não é, tipo, não, é muito pouco. É só uma cesariana, que quando você pergunta se já fez cirurgia, dona Mina, não, nunca fiz cirurgia, não. Ah, ok, tem filho? Tem. Quantos? 2. Normal? Não, cesariana. Aí a pessoa já tá tão acostumada a pensar que aquilo não é uma coisa importante, que não é relevante, que é só uma cesariana. Você pode se virar sozinho, você chega em casa, você faz a sua comida, cuida do seu bebê, lava a sua roupa, arruma a sua casa, porque é só uma cesariana. Socorro. Pois bem, também tem no pós-parto a questão da dor. E aí o meu trabalho é falar pra você como você pode lidar com a dor. Até em casos de laceração, daquelas grandes, não tem orientação nenhuma nos cuidados do pós-parto. Só vai pra casa e segue o rastro. Pois bem, eu vou fazer lives só sobre parto vaginal, com laceração, sem laceração, mostrando os tipos de laceração, porque muita mulher pare sem entender que isso pode acontecer, sem entender os tipos que pode acontecer e o que te provoca depois. Outra coisa é não entender que a episiotomia é um processo lacerativo também. Só que ela parte de um rasgo que já existe, de um corte, e ela vai continuar lacerando. Não é um corte que acontece, o bebê passa e fala assim, ok, o doutor cortou só até aqui, eu não posso seguir mais, é só até aqui mesmo, né? Então é só até aqui que eu vou ficar. Não é assim. Depois da episiotomia, existe a laceração. Só que te contaram isso? Não te contaram. E ainda eu ouvi enfermeiras dizendo pra mim, eu já fiz isso, eu passo por isso muito tempo. Os doutores fazem isso, eles sabem o que estão fazendo. Eles fazem isso pra você não ter incontinência urinária, pra você não ter laceração. Minha senhora, que tal voltar a estudar? Desgrama. Logo a senhora, que é uma mulher, passar por isso e me falar uma coisa dessa. Então, aí, pergunta essa mesma senhora. Você perde urina quando você espirra? Você perde urina quando você... E ela vai dizer assim, normal, porque eu já pari. Só que não é normal, porque você já pariu. Eu não fazia ideia. No primeiro parto tive um corte enorme, porque tomei vários pontos e uma cicatrização horrível. E ainda, pois é, essa cicatrização... Ela parte de interno e tem a parte externa, certo? Quando diz assim, não, acho que só foi uns pontinhos dentro. Como se os pontinhos dentro não tivessem nenhum problema. Só que, quando esses pontos cicatrizam, eles ficam fibróticos. E aí você passa a ter uma musculatura que foi descontinuidade, que você não tem mais continuidade. Ela foi rompida, depois ela foi costurada. E aí você quer trabalhar, quer ativar essa musculatura para segurar o seu xixi, para segurar o seu cocô, para segurar seus puns, para ter uma relação sexual onde essa musculatura contrai e relaxa, porque para você ter prazer, essa musculatura precisa contrair e essa musculatura precisa relaxar. E ela contrai, e ela relaxa, ela contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, e você goza, querida. Mas se essa musculatura ela não consegue fazer esses movimentos de contrair, relaxar, de lubrificar,
Aí você não goza, querida. Você também não segura o xixi, você não segura um pum, você tem dor na relação sexual. Porque dentro dessa musculatura ela perdeu a qualidade. Além disso, ela ficou fibrótica, então ela não está mais relaxando, ela não está mais contraindo, ela não está permitindo deslizar dessa musculatura. E aí você vai ter dor. E aí você vai ter pontos de dor lá dentro, e você não sabe por quê. Porque você antes do parto, você não sentia tanta dor. Você não sentia dor. Você sentia só prazer. E agora você sente dor. Então tem que ficar mudando a posição. Dependendo da posição que você tá, você não sente nada. Você fica ali só esperando o momento da dor. Por quê? Porque lá naquele período lá do parto, o médico ainda fez o favor de dizer pro seu marido que ia dar só um pontozinho ali para deixar o brinquedo novo para ele, que não pariu, que não passou pela dor, que tava, eu não sei onde, não sei o que falar. Demorei muito tempo a voltar a ter relação sem dor. Por quê? Porque tinha os pontos, porque fibrosou, porque isso é um calo, é uma dor que causa. Quanto mais dor, e você não busca tratamento, porque você pensa, vai passar. E isso vai criando uma memória de dor. E essa memória de dor faz você pensar, se meu marido me der um beijo, ele vai querer alguma outra coisa, e eu vou sentir dor. E aí você começa a sentir dor do beijo até o final. E aí você lembra e você tem dor de novo. E aí vai, só aumentando essa memória de dor, Você tem que tratar a dor quando você sentir dor. Você não tem que esperar. Você trate sua dor quando você sentir dor. Deixa eu ver aqui. Sofre mesmo, Neide. Pior que sofre mesmo. E isso a gente tenta falar, mas ainda é muitas questões que não são ditas e outras questões que são meio que deixa pra lá, é assim mesmo, sempre foi assim, pra que mexer nisso, pra que mudar, né? E não é assim, gente, e não é assim, tá? Bom, vou falar uma curiosidade pra vocês, principalmente pra quem é do Brasil, mas pra você que vai parir por agora, é bom observar isso aqui, ó, olha que legal, na outra vez eu trouxe alguma coisa também pra vocês verem, mas eu acho que eu trouxe essa calcinha, será que tem? Olha só, essa é a calcinha que você vai parir aqui no Japão. Porque diferente do Brasil, quando você pode ficar pelada. Você pode tirar a roupa, você pode se descabelar. E ok. Mas aqui você tem que ir com a roupinha. Você não pode ficar mostrando os peitos, porque você tá com dor, você nem lembra disso. Mas não. Aí você fica com essa calcinha, o médico abre, vê se faz o toque ou não, se você não achar que deve fazer toque ou não, e é com essa calcinha. E aí depois do parto, aí tem uma outra calcinha depois do parto, que é por onde ele vai, se você fez parto vaginal e tal, ele vai verificar se está tendo sangramento, vai fazer esse exame. Se você fez parto cesárea, ele vai abrir para poder cuidar da sua cesárea e também para ver se está tendo sangramento, se está tudo certinho também, tá? Aqui tem que ficar deitadinha. Bastante. Com a orientação da doula, no segundo parto, fiz uma massagem perineal e estudei bastante como prevenir laceração. Linda, maravilhosa. Meu Deus. Por conta disso, não tive nenhuma laceração no segundo parto. Isso aí, muito bem. Aqui tem que... Então, mas aqui, veja bem, escolha, vá na clínica, converse com toda a equipe, veja o que está acontecendo, pergunte para o médico se vai respeitar suas vontades ou não. Procure o melhor lugar. O parto humanizado, ele pode ser um parto dentro de uma clínica, dentro de um hospital, dentro da casa de parto, desde que ele te respeite. Então, se você vai na casa de parto e você sente que está agradável ali, que tem segurança, que você se sente bem para parir ali, vá na casa de parto. Aqui no Japão tem casa de parto. As doulas vão todas te falar sobre as casas de parto, dependendo da região onde você está. Aqui perto de mim tem a Narumi, tem a Luz, que é minha parceira, tem a Hanai. Então, procure uma doula, fale com ela, busque o trabalho de uma doula.
que aí você vai ser orientada quanto ao local de parto, o que procurar na casa de parto, o que é esperar da clínica ou do hospital. E aí, dentro disso, você vai escolher o que melhor te agrada. Eu posso estar com meu marido, não posso estar com meu marido. Você pode escolher só ter o toque no início ou no fim do trabalho lá, ou não ter toque. Eles vão deixar seu marido na sala de parto, na cesárea ou não. Então tem que perguntar tudo isso, escrever, mesmo que seja que o documento você tem que colocar para o japonês e tal, mas procure saber antes, porque melhor é você saber tudo isso antes, para não ser nenhuma surpresa depois, tá? Aqui só tem uma e não gostei muito. Consegui negociar vários pontos com a obstetra, só a posição que não. A posição é importantíssima pra gente, e principalmente por causa da laceração. A posição que melhor te agrada, a que você sente que é aquela que o seu corpo te identificou que é a posição de parir, é a sua posição de parir. Ela pode ser deitada, ela pode ser de coco, ela pode ser de pé, ela pode ser de lado, ela pode ser o que for, desde que seja você que tenha escolhido. Mas tem casos de parto que de fato, ou casos de parto não, clínicas de hospitais que de fato dita como você vai parir. Então você tem que prestar muita atenção onde você está indo, para saber se você pode, por exemplo, ficar na sala, no quarto, né? E como é o quarto, até a hora que coroar. E aí você parir na sua paz de Deus, entendeu? Você pode escolher também. Então tem que procurar bem, se certificar bem, tem que estar no teu plano de parto. E outra coisa, desde que você faça esse plano de parto e converse bastante com eles, com a equipe vai acabar respeitando. E na hora eles vão tentar fazer coisas e vão tentar te induzir àquilo que eles querem. Mas se você for firme, se o seu parceiro ou a doula que estiver com você for firme, eles vão recuar, mas aí eles vão dizer, é sua responsabilidade, não sei o quê, como por exemplo a episiotomia. Então eles vão seguir o que você está dizendo naquela hora, mesmo naquela tensão. Porém, a tensão faz com que você possa acabar dizendo o que depois você fala, poxa, foi o estresse, eu nem queria isso, mas acontece. Tô quase querendo parir em casa. Não, fique calma. Fique calma. A menos que você tenha uma equipe, né? Se você tem uma parteira, se você está sendo acompanhado por uma equipe que vá ter sua casa, porque também tem essa possibilidade no Japão. Se existe essa equipe, se existe essa possibilidade, muito bom. Consegui negociar vários pontos. Ai, que bom. Você está com quantas semanas? Não. Aqui só tem uma. Tá. Bom. Quanto aos serviços de esse primeiro movimento, esse primeiro pé no chão, né? Aqui eles fazem o seguinte, inclusive uma cliente mandou para mim umas fotos, depois eu vou postar também, umas fotos de como ela lidava com a dor. E entre uma situação e outra, a gente entrou em contato para poder a gente também tratar de outras formas, para poder tentar reduzir o padrão de dor. Por quê? Ela estava com medicamento que fica no suporte. Esse medicamento vai para dentro de uma bolsinha que está no suporte no corpo dela. Aí esse medicamento tem uma pontinha que vai para as costas da bolsinha, vai para as costas. Aí quando ele fica pingando ali, pingando aos poucos. Quando a dor aumenta muito, ela diz que não está conseguindo mais, que ela não aguenta mais aquela dor, ela aciona um botãozinho e vai mais uma dose maior para o corpo. E isso acontece de 1 em 1 hora. Durante 1 hora vai estar gotejando, vai estar lá indo o produto para o corpo. Porém, se a dor aumenta muito e ela não suporta, ela tem de 1 em 1 hora a oportunidade, a opção de apertar. Então, isso é para reduzir o padrão de dor. Porque a cesariana a gente não passa a dor, porque a gente é fresca. Mas o sonho mesmo é conseguir futuramente, não eu, em mim mesmo,
não quero mais filho. Mas futuramente a gente ter o parto indolor. Quem sabe, né? Não sei porque tem que passar por dor. Não tem que passar por dor, gente. Seria legal se não passasse por dor. Se a ciência evoluir tanto que você consiga parir de forma natural, de forma vaginal, e você consiga deslizar esse bebê pra fora, sem dor. Olha que coisa maravilhosa. Ia ser fantástico, né? Mas ainda não é uma realidade, né? Bom, vou finalizar porque já deu o meu horário. Então, obrigada por estar até aqui, por estar comigo nesse momento. E a gente vai voltar semana que vem com mais lives sobre o assunto. E a semana que vem vai ser sobre os medicamentos de dor, o que é possível ser feito aqui no Japão, o que não é possível. E como eu, como profissional, posso te ajudar nesse momento das dores, tá? Da dor da pós-cirurgia de cesárea. Ai, obrigada, minha querida. Muito obrigada. Gente, olha, hoje foi lançado o que eu falei semana passada, semana retrasada, não foi? Eu falei que o Dr. Godoy estava vivo. E hoje foi lançado aí. Então, as inscrições só vão começar dia 1º de outubro e são vagas limitadas. Então, corre, fique atento. Porque vai ser muito bom, cara. Porque, gente, durante a faculdade, eu sonhei com esse momento de fazer a pós-graduação não, o curso com o Dr. Godoy, da drenagem linfática, que eu tanto li nos livros, que eu tanto estudava. E aí não teve oportunidade. E aí, de repente, surgiu a oportunidade de estar pela primeira vez no Japão e eu estarei lá. Então, gente, pra quem... Beth, mas o que tem a ver você com drenagem linfática? Bom, eu estou promovendo isso. Pois é a exclusividade do Fisiohara. E ele está vindo pelo Fisiohara, através da HMK e em parceria com o Fisiohara. Então, ele está vindo para o Japão. A gente vai ter a oportunidade de estar com um dos nomes da drenagem linfática. Quem fizer as inscrições, as primeiras 10 inscrições, a gente, a princípio... É verdade! Acredita! Pois é, as primeiras 10 inscrições, gente, vai ser... Você vai ganhar um livro dele, né? Porque você sabe que tem vários livros publicados. Ele tem muitos artigos científicos publicados. E as primeiras 10 inscrições vão ganhar um livro edição nova. Fica atento, gente. Então, assim, dia 1º de outubro vai ser o lançamento, tá? Então, vai ser as inscrições. São pouquíssimas vagas. Corram, já se preparem para fazer as inscrições. E vai ser em junho de 2025. Então, corre. Corre porque já tá quase aí e as inscrições vão acabar, tipo, muito rápido. Por isso, eu tô dando um prazo para vocês se prepararem. Dia 1º de outubro, começa as inscrições. Pois bem, beijo pra vocês, fiquem bem. E eu vou lhe falar uma coisa, gente. Olha, mesmo eu já me formei, já tem um tempo que eu sou fisioterapeuta. Eu primeiro atuei como dermatologia, na área de dermato. O meu consultório ficava em Curitiba, no Paraná. Eu tinha um consultório no bairro, eu tinha um consultório no centro. Nos 2 consultórios eu atuava com dermato e nos 2 eu atuava com dermato e um com assoalho, né? Assoalho pélvico. Bom, é importante a gente saber a parte teórica, é importante a gente a parte prática, aquela coisinha básica. Só que todo conhecimento que você tiver vai fazer uma diferença grande no mercado. Porque quando eu passo um cliente, quando eu entro em contato com a cliente e ela fala assim, eu fui na drenagem linfática e ela tá grávida, meu coração chega a dar um medo. Porque a drenagem linfática numa grávida, o tratamento com a grávida, ele é delicado. Tanto é
que eu vejo as mulheres indo ao osteopata, ao quiropraxista aqui, sem que tenha mínima informação para atender uma grávida. O meu osteopata aqui no Japão é japonês, e ele, depois do 3º mês, adeus banda mel. Ele não toca em mim, a menos que seja ombro, né, braço. Ele não toca quadril, ele não toca coluna, ele não faz. E ele já falou, eu não tenho estudo para tocar na grávida. Eu deveria fazer a formação. E ele estudou, ele fez a faculdade aqui no Japão. Ele é japonês, ele fez faculdade para isso. Mas ele não toca, porque ele sabe os riscos que ele corre. Mas as pessoas, elas não têm senso. Então, elas não procuram conhecimento, elas não procuram assim, se embasar, saber sobre a anatomia, a biologia, a parte estrutural, a biomecânica. E numa grávida, ela tá toda alterada. Você não pensa igual. Não dá para você fazer de qualquer jeito. Então, você tem que procurar um conhecimento maior, profundo, para você atender. E mesmo eu já tendo, já tenho estudado, já tenho feito minhas pós-graduação e tal, eu nunca acho que é o suficiente. Eu nunca acho que eu sei o bastante. Eu nunca acho que já tô lá no topo. Eu não estou. Porque toda hora tem uma atualização. O que eu sabia no começo da carreira já atualizou tanto até aqui. Já mudou, já incrementou, Isso é normal que aconteça. E isso é bom que aconteça. Então eu não posso descansar. Eu não posso pensar em não estudar. E não posso. E não posso também usar os meus filhos, a minha rotina, a minha correria como desculpa para isso. Porque eu tenho que estudar. Porque a minha área é delicada. Então, gente, aproveita essa oportunidade. Aproveita que o cara tá vindo pra cá. Aproveita que ele é o Godoy. Pesquise sobre ele. Veja o material dele. Pesquisa para saber se não é um charlatão que eu tô falando pra vocês. Pesquisa para saber se o material dele os artigos dele são artigos de esquina. Pesquisem. Vão lá no site, eu vou deixar tudo bonitinho, todas as referências para vocês terem embasamento, para vocês saberem do que vocês estão fazendo, para vocês entenderem que vocês não vão fazer um curso de esquina, sabe, para encher linguiça, de internet. Não vão. Não é que os cursos de internet não têm qualidade. Tem qualidade sim, não é isso. Eu estou lhe dizendo que você vai fazer um curso com uma pessoa gabaritada e que você pode pesquisar sobre ela, que você vai ter resposta sobre ela, tá? Beijo, fique bem e até lá. Tchau, tchau.